Advertência. Esta obra deve ser lida sob a perspectiva do humor e da solidariedade, jamais da revolta. Este livro ensina a arte da desarticular e neutralizar as artimanhas femininas no amor e como preservar-se contra os danos emocionais da paixão, não podendo ser evocado como incentivo ou respaldo a nenhuma forma de sentimentos negativos. Seu tom crítico, direto, irônico e incisivo reflete somente o apontamento de falhas, erros e artimanhas. O perfil delineado corresponde somente a um tipo específico de mulher, aquela que é regida pelo egoísmo sentimental. As críticas aqui contidas não se aplicam às mulheres sinceras. Olá, confrades! Hoje vamos falar do 6º capítulo do livro O Sofrimento Amoroso do Homem, por Nessar Alita. Capítulo 6. As torturas psicológicas. Agora peço sua ajuda para alcançar a minha meta já deixando seu like e se inscrevendo no canal. Saúde, confrades! As fêmeas espertinhas atormentarão, provocarão e irritarão os machos que não souberem exercer o domínio por meio de uma frieza protetora, de uma vontade poderosa e de uma severidade extrema. A inteligência emocional da mulher é mais desenvolvida do que a do homem, por ser ela encorajada a encarar e a falar sobre suas emoções desde a infância. Goleman, 1997. Isso lhes confere uma sofisticada habilidade de nos atingir nos sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Portanto, a fragilidade feminina é inegável no âmbito físico, mas não no âmbito emocional em sua totalidade. Creveld, 2004, ao contrário da crença generalizada na cultura popular. No campo da relação a dois, muitas fêmeas humanas não são nem um pouco delicadas ou frágeis, são poderosas, impiedosas e jogam sujo. Entretanto, devemos aceitar tais características como instintivas e naturais, sem nos revoltarmos. Você já deve ter visto aquelas situações engraçadas em que as mulheres em grupo riem de um homem solitário para fazê-lo sentir-se pequeno. Alberoni, 1986, sem data. Se ele não for emocionalmente forte o bastante para devolver o fluxo magnético, retrocederá momentaneamente à infância. Adoro desarticular essa manipulação sentimental simplesmente devolvendo-lhes um sorriso sarcástico enquanto as fito nos olhos por bastante tempo até que elas fiquem intrigadas a respeito dos meus motivos e comecem a me encher de perguntas. Então me retiro sem responder, vitorioso. O segredo para se defender de todas as artimanhas femininas de manipulações e torturas mentais emocionais consiste em não nos identificarmos com as estratégias da mulher, isolando-a em seus próprios atos caprichosos e contraditórios. Para tanto, é imprescindível não estar apaixonado, o que se consegue somente por meio da morte dos egos. Então ela realizará seus jogos sozinha e sorverá toda a loucura que tentou introduzir em nosso coração. Também convém olhá-la como uma VA, até prova em contrário, já que em nossa moderna civilização ocidental, com seus costumes avançados, poucas se salvam. Há espertinhas que se fingem de santinhas por vários anos. A capacidade de resistir aos enfeitiçamentos e encantamentos femininos é um dos pré-requisitos dos heróis míticos, os quais resistem aos temores e atrativos, não permitindo que os desejos e temores lhes roubem a alma e turvem a consciência. Uma forma muito comum de torturar é por meio de atitudes suspeitas que provocam ciúmes. As etapas desse processo de tortura mental são as seguintes. Fase 1. A mulher se comporta como santa, dando carinho e sexo até que estejamos emocionalmente dependentes. Nesta fase ela finge não se interessar por mais ninguém, não dar atenção ou bola para nenhum outro homem. Fase 2. Após ter certeza de que mordemos a isca, estando bem presos pelo sentimento, a VAD principia a ter atitudes suspeitas com relação a outros machos, de modo a lançar dúvidas em nossa mente para que se inicie um sofrimento por ciúmes. Fase 3. Quando protestamos com justa razão, ela nega terminantemente as intenções que estão por trás de tais atitudes visivelmente comprometedoras, alegando inocência, indignação, tristeza etc., chorando lágrimas de crocodilo e insistindo nas mesmas atitudes em seguida. Note que o fundamento da tortura é o sentimento de apego e paixão. A despeito de todas as suas tentativas de se desvencilhar e se debater inutilmente, ela não deixará de torturá-lo com tais jogos a menos que sinta que você se desapaixonou de verdade. Este é o segredo.
quanto mais apaixonado, mais submetido aos joguinhos infernais você estará. Experimente mostrar-se intensamente ciumento e carente ao telefone. Sua parceira alegará algum pretexto qualquer e desligará em seguida para mantê-lo neste estado durante os próximos dias. É que elas gostam de nos ver assim, desesperados, porque isso lhes dá um mórbido prazer associado à sensação de que há um trouxa que as esperará por toda a vida. Entretanto, esta modalidade de prazer não as preenche enquanto mulheres e você será considerado um macho secundário e desinteressante caso se mostre assim, um mero sobressalente guardado de reserva para o último caso. Este padrão comportamental feminino de afastar-se quando o macho está enciumado ou carente também pode ser muito útil quando você estiver de saco cheio e quiser sossego por alguns dias. Basta simular uma cena assim e você será deixado em paz. Outra forma comum de infernizar nossa mente é marcar encontros e não comparecer. Para destroçar este joguinho, nunca se esqueça de marcar um teto para os horários dos encontros e nunca fique esperando feito um idiota após o prazo ter findado. Há ainda uma engenhosa estratégia feminina que consiste em não manifestar cuidados e negar o carinho para induzir o macho a manifestá-los. Em praticamente todos os jogos psicológicos torturantes encontraremos indefinições e contradições que visam confundir. Os vemos, por exemplo, naquela que flerta para fugir em seguida, naquela que inicia uma discussão levantando pontos críticos e se evade antes que os mesmos sejam esclarecidos, naquela que toma a iniciativa de telefonar e em seguida se comporta como se quisesse desligar logo o telefone, etc. A intenção é deixar questões importantes no ar, sentimentos mal resolvidos. Em síntese, os mecanismos de tortura consistem em atiçar nossa dúvida, nosso impulso sexual e nossos sentimentos amorosos ao máximo, mas nunca satisfazê-los. Quando resolvem satisfazê-los, o fazem por se sentirem ameaçadas, movidas pela ideia de que estão perdendo o domínio, mas mantendo a expectativa de que mais à frente poderão nos lançar na insatisfação prolongada novamente. A excitação não satisfeita promove um estado de desconforto que pode ser prolongado ao máximo. É por este motivo que o ódio, a rejeição ou a indiferença reais por parte do homem as atemoriza, as tornam impotentes. O ódio não é recomendável. A indiferença sim, e esta pode ser conquistada quando eliminamos todos os egos relacionados com paixão, apego, luxúria, afeto, etc. Como meio de defesa, pode ser conveniente desmascarar os joguinhos algumas vezes. Mas isto deve ser feito no momento exato em que estiverem acontecendo e de um modo que a encurrale e não permita nenhuma invasiva. A melhor maneira de desmascaramento que encontrei foi simplesmente apontá-los convictamente no exato instante em que estiverem sendo aplicados, de modo a surpreender e não permitir a negação. Sua desatenção será aproveitada contra você. Por isto, esteja alerta para flagrar e denunciar de forma impiedosa, cruel e implacável todas as artimanhas, mentiras e manipulações. Se a denúncia for adiada, se transformará em mera discussão e a oportunidade terá sido perdida. O problema aqui consiste no fato de que somos lentos, por sermos mais racionais, enquanto nossas amigas são velozes por se moverem e se motivarem apenas por sentimentos. Para superar esta deficiência de velocidade, basta que nos acostumemos a esperar o pior. Deste modo, estaremos um passo à frente, adiantado na percepção das artimanhas alheias. O sofrimento psicológico do ser humano, seja homem ou mulher, é algo real, porém inimputável. É inimputável porque subestimamos o aspecto psíquico da vida, considerando-o subjetivo. Isto significa que o ato de atormentar emocionalmente o próximo não é considerado crime do ponto de vista legal, fato que as favorece muito pois não podemos denunciá-las pelas torturas amorosas. O contínuo emprego destas torturas se deve, em parte, ao ódio ancestral que possuem contra nós, em parte, à necessidade de nos testarem. Observe uma roda de mulheres e você as verá condenando, ridicularizando e satirizando o masculino, jamais enaltecendo. Você nunca as verá elogiando a importância que temos ou admitindo a dependência que possuem de nossa proteção. Conclui-se, portanto, que nossas manipuladoras sofrem inconscientemente com ódio e inveja, não aceitando sua natural condição diferente da masculina, e sentem um prazer sádico em nos atormentar, razão mais do que justa para nos defendermos mediante a eliminação de nossas fraquezas internas e dar-lhes algumas liçõezinhas.
E fiquemos por aqui. No próximo capítulo, a ultrapassagem das defesas emocionais em mulheres fechadas à aproximação e ao contato. Abraço e saúde, confrades!